Então, dando início, a gente vai ver concentração de soluções, de segunda parte, e também diluição de soluções. Na aula passada, vimos sobre concentração comum e molaridade. Então, a gente inicia a aula de hoje conhecendo de que maneira, né, a concentração comum está relacionada com a molaridade. Então, nós vimos aqui para a fórmula, concentração comum dividido por molaridade é igual a massa molar do soluto. Ou, concentração comum é igual a molaridade vezes massa molar do soluto. Outro tipo de concentração de soluções é o título, que a gente também chama de fração em massa, representado pela letra T. Então, o título em massa de uma solução é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução, ou seja, soluto mais solvente. Então, o título, também representado por essa letra, a gente é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa total da solução. Ou, eu também posso representar essa fórmula dizendo que título é igual a massa molar do soluto dividido pela massa molar do soluto mais massa molar do solvente, né? Lembrando que massa total da solução é o somatório das massas do soluto mais o solvente, certo? Também muitas questões, além de pedir o título, ele pede o título percentual. Então, é só a gente pegar o valor que a gente encontrar no título e multiplicar por 100. Então, vejamos um exemplo. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual é o título em massa da solução e seu título percentual? Então, vamos lá para a fórmula de título. É igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa em gramas do soluto mais massa em gramas do solvente. Substituindo os valores, a gente tem título é igual a 8 dividido por 8 mais 42. Somando, 8 mais 42, 50. Então, vai ficar 8 dividido por 50. Título é igual a 0,16. E o título percentual, a gente vai pegar o valor encontrado, que foi 0,16, e multiplicar por 100. Então, o título percentual é igual a 16%. Segundo exemplo, a análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual é o título em volume desse vinho? Então, gente, o título em volume tem a mesma, vamos dizer, relação com o título em massa. Então, a gente vai pegar o volume do soluto dividido pelo volume da solução, certo? O volume da solução continua sendo o volume do soluto mais o volume do solvente. No caso dessa questão, ele já dá direto o volume da solução, ou seja, o volume contido no copo, que é 120 ml. Então, a gente vai pegar o volume do soluto, que foi 18 ml, certo? Do álcool nesse vinho, dividido pelo volume da solução 120. O título em volume ficou igual a 0,15. E o percentual é igual a 15% de álcool em cada quantidade desse vinho. Relação entre a concentração e o título da solução. Tá? Então, a gente daqui está vendo uma fórmula onde a gente tem essa relação entre concentração comum e título. Então, concentração comum dividido por título é igual a densidade. Ou, concentração comum é igual a densidade vezes título. Vamos para mais um tipo de concentração de solução, que a gente chama de fração em mols, ou fração molar. Então, gente, a gente viu a fração em massa, né, que é o título. Aqui eu estou falando em mols, tá? Então, fração em mols ou fração molar do soluto em uma solução é o quociente, entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols da solução, ou seja, soluto mais solvente. Matematicamente, a gente representa essa fórmula como fração molar, gente. Fração molar, a gente representa pela letra X. Então, quando eu falo da fração molar do soluto, eu estou me referindo às informações do soluto, certo? Então, fração molar do soluto é igual a números de mol do soluto dividido pelo número de mols da solução, ou seja, número de mols do soluto mais número de mol do solvente. Se eu quero saber a fração molar do solvente, a relação é a mesma. Na fórmula de baixo, a gente tem aqui, ó, X2, que aí seria
a fração molar do solvente é igual a número de mols de solvente dividido pelo número de mols da solução, ou seja, N1 mais N2. Aqui eu tenho um exemplo de fração molar, então, uma solução contém 230 gramas de álcool comum, ele dá a fórmula do etanol, e 360 gramas de água. Calcule as frações molares do álcool e da água na solução. E ele dá as respectivas massas atômicas. Né, gente? Por que ele dá as massas atômicas? Porque fração molar, né, está relacionado com o número de mols. Então, a gente vai precisar calcular o número de mols, tanto do álcool como da água. Lembrando que número de mols é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar da solução. Tá? Então, primeiramente, a gente calcula o número de mols. Então, ó, massa molar do soluto, meu soluto é quem está em menor quantidade. Nessa questão 230, que representa a quantidade de álcool. Então, 230 dividido pela massa molar do álcool. Então, aqui, ó, já calculei a massa molar, eu peguei 12, que é a massa atômica do carbono vezes 2, mais 1 vezes 5, mais 16, mais 1, deu 46. Então, o número de mols do álcool vai ser 230 dividido por 46. E essa continha aqui vai me dar igual a 5 mols, certo? Então, N1 é igual a 5 mols. Mesma coisa vamos trazer para a água. A gente vai chamar a água de N2, que é o número de mols do solvente. Então, eu vou pegar aqui a massa em gramas da água, que é a questão dá, 360 gramas, sobre a massa molar da água, que é 200, ó. 360 dividido por 18, 18, aliás. Certo? 360 dividido por 18, o número de mols de água vai ficar igual a 20 mol. Certo? Então, já tenho N1, que é 5 mol, e tenho N2, que é 20 mol. Agora, eu já posso calcular as frações molares. Ele quer saber a do álcool e da água. Então, ó, chamar do álcool de X1. X1 é igual a N1 dividido por N1 mais N2, ou somatório de N, né? Esse Ezinho aí, parecido com Ezinho, significa somatório. Então, eu vou pegar aqui o número de mol do álcool, que é meu soluto 5, dividido pelo somatório, ó, 5 mais 20, que a gente achou, então dá 25. 5 dividido por 25, 0,2. Então, a fração molar do meu soluto, que é meu álcool, é 0,2. Fazendo agora a fração molar da água, nós temos que fração molar da água, que é meu X2, é igual a N2, ou seja, número de mols da água, que a gente achou que foi 20, dividido pelo somatório do número de mols, que é 25. Então, 20 dividido por 25, 0,8. Então, perceba, gente, que o somatório das frações molares do soluto e do solvente sempre dá 1, certo? Então, numa questão como essa, basta a gente achar a quantidade da fração molar de um dos dois componentes, ou do soluto ou do solvente. Porque se eu acho, à medida que eu acho a do soluto, que é o álcool, 0,2, eu sei que o da água vai ser o quê? 1 menos 0,2, porque o somatório dos dois tem que dar 1, certo? Então, ó, lembrando, importantíssimo, o somatório das frações molares dá sempre igual a 1. Um outro tipo de concentração é o que a gente chama de concentração molar, ou mais conhecido como molalidade, que é representado pela letra W, certo, gente? Então, ó, molalidade, a gente vai ter que é a quantidade em mols do soluto existente em 1 quilograma de solvente. E qual é a quantidade de mols? O valor de N, não é Mzinho sobre Mzão, olha, tá aqui, Mzinho sobre Mzão, certo? Então, essa fórmula eu vou ter o quê? W, que é molalidade, é igual a 1000, né? Por que 1000? Porque a gente está falando de 1 quilogramas, 1000 gramas. Então, 1000 vezes massa em gramas do soluto, dividido pela massa em gramas do solvente, vezes a massa molar do soluto, certo? E aí eu tenho um exemplo de molalidade. Ele pergunta qual é a molalidade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água. E ele dá também a massa molar do brometo, que é 200 gramas. Então, ó, pela fórmula, a gente tem molalidade é igual a 1000
vezes massa em grama do soluto, dividido pela massa em gramas do solvente, vezes massa molar do soluto. Molaridade é igual a 1.000. A massa em gramas do meu soluto, gente, é a menor massa, 40 gramas, certo? Substituir aqui, ó, na fórmula, 40 gramas. Dividido pela massa em gramas do solvente, que tá aqui, ó, 200 gramas de água. Tá? Então, esse meu primeiro 200 aqui refere-se à massa em gramas da água. E a massa molar do meu brometo de cálcio, que é meu soluto, coincidentemente é 200. Então, esse segundo 200 aqui de baixo é a minha massa molar do soluto, tá? E aí, gente, eu resolvo essa continha, tá? Eu vou ter aqui em cima 1.000 vezes 40, 40.000. Embaixo, 200 vezes 200, 40.000. 40.000 dividido por 40.000, 1 mol por quilograma. É a minha molaridade dessa solução. E aí a gente vai para a diluição de soluções. Então, questões envolvendo diluição de soluções, gente, ele vai dar a concentração dessa solução, volume inicial, e depois ele vai querer saber, por exemplo, a concentração final, se o volume for X, tá? Então, eu vou ter sempre, ó, volume inicial, concentração inicial, volume final e concentração final, tá? Essa concentração, ela pode ser concentração comum, né, onde eu venho aqui para a minha primeira fórmula, meu C, ou pode ser molaridade, concentração em mols por litros. Percebam que a relação é a mesma, tá? Se eu trabalho com concentração comum, eu uso a primeira fórmula. Então, esse meu V, meu primeiro V é volume inicial vezes concentração comum inicial, é igual a V', que é meu volume final, vezes concentração comum final. Se a questão me dá concentração como mol por litro, molaridade, eu vou ter que volume inicial vezes molaridade inicial é igual a volume final vezes molaridade final. E aí eu tenho um exemplo aqui, para a gente compreender melhor diluição de soluções. Ele fala que diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Então, gente, observar os dados, ó. Ele dá o volume inicial, que é 100 ml, ele dá a concentração inicial, que é 15 gramas por litro, e ele dá o volume final, que é 150 ml. Então, eu vou jogar aqui na minha fórmula, concentração inicial, volume inicial vezes concentração inicial é igual a volume final vezes concentração final. Volume inicial 100, concentração inicial 15, volume final 150 ml e concentração final é o que eu quero saber. Tá? Então, aqui, ó, 100 vezes 15 dividido por 150. Eu vou ter que concentração final é igual a 10 gramas por litro. Então, o resultado, gente, ele vai ser dado em ml, né? Você pode continuar trabalhando em ml, só vai ter o cuidado de depois transformar para litros. Por quê? Porque se a gente observa aqui, a unidade da concentração, ela está sendo dada gramas por litros, certo? Então, você pode também, primeiro, passar esse volume de ml para litros e jogar na fórmula, ou trabalha com ml, mas depois, no final, transforma para litro, ok? E é isso, né? A gente viu aqui a segunda parte de concentração de soluções, já iniciou também o conteúdo de diluição de soluções. E agora é pegar o exercício, gente, e começar a exercitar, certo?